Aí foi. Então, aí foi. É, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo. E para vocês também que estão aqui na reunião comigo. Hoje a gente vai falar... Boa noite, né? Para vocês, né? Nesse caso. Hoje a gente fala sobre as canções do Cartola, que vão cair na prova da Unicamp. São canções... Algumas canções selecionadas, algumas músicas dele e de algumas outras pessoas que fizeram as músicas com ele. É, e aí a gente vai comentar um pouco... Eu vou comentar um pouco sobre as músicas, fazer uma pequena interpretação, porque não tem muito o que interpretar sobre as músicas, indicar algumas coisas que talvez sejam perguntadas, e é isso. Para começar, eu queria mostrar as músicas, né, que a gente vai ver. São 10 músicas no total, então, Sim, Alvorada, Disfarce e Chora, As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho, Cordas de Aço, Sala de Recepção, Que é Feito de Você, O Inverno de Meu Tempo e Silêncio de um Cipreste. É, é bom reparar que... Vou tirar um lado do fone aqui. É bom reparar que só 4 das músicas foram feitas só pelo Cartola. As outras todas têm participação de pelo menos uma pessoa. Tem algumas músicas dele que, inclusive, foram feitas por, tipo, 3 ou 4 pessoas juntas, né? Isso é uma coisa muito característica do samba, no começo, pelo menos, do samba, que era feito a mais de 4 mãos. Era um samba feito na roda, um samba feito pelo grupo. Essa característica da participação do grupo, do samba como fruto de uma comunidade, não de uma mente solitária, ilustra bem o ambiente que, que o Cartola que o Cartola simboliza, que é o ambiente do morro, bastante, né? É uma temática que não aparece muito nas músicas dele, mas que dá pra gente perceber, inclusive em algumas músicas daqui. A gente tem a Alvorada, por exemplo, que vai tratar da alvorada no morro, e que vai... enfim, eu vou falar mais pra frente, né? Mas só pra ressaltar que algumas músicas não foram feitas só por ele. É, a título de curiosidade aqui, o Carlos Cachaça, ele vai aparecer bastante, porque era um amigo muito próximo do Cartola, e que teve uma vida parecida, pelo menos no começo, com o Cartola. Por isso participou de bastante da produção musical, né, junto com o Cartola. É... Ah, acho que a título de curiosidade também. Se eu não me engano, são os 4 álbuns aqui misturados, não são todas do mesmo álbum. Então, são músicas diferentes, de épocas diferentes, mas o Cartola era basicamente o mesmo, né? O Cartola, ele nasceu em 1908, morreu em 80. É, ele teve uma morte muito não, mas um pouco triste, porque alguns dizem, inclusive, que ele deveria ter ficado muito mais famoso do que ele foi, deveria ter ganhado muito mais dinheiro do que ele ganhou, mas a vida, o acaso e algumas escolhas dele também não ajudaram com que ele alcançasse a fama. Ele teve uma vida no começo, né, na infância, uma vida boa, de certa forma, morava no Catete, um lugar razoavelmente abastado do Rio de Janeiro, e ele era basicamente de uma família de classe média, assim. O avô dele ganhava dinheiro, trabalhava num emprego bom, mas aí quando o avô morreu, ele parou de ter essa fonte de renda, a família inteira teve que se mudar. Aí eles foram lá pro morro da Mangueira, e lá ele passou a estudar menos, acabou abandonando a escola, tanto para trabalhar, como também mais para frente, para se entregar à vida boêmia. E aí ele então entrou em contato com as rodas de samba e com o que viriam a ser as escolas de samba, que na verdade no começo, na época dele, eram, eram chamadas de ranchos, é isso, de ranchos. É, ele, no começo dessa vida, ele tenta trabalhar de algumas coisas, ele vai trabalhar numa tipografia, mas ele estava sempre cantando, sempre fazendo barulho e baderna, e ele acaba sendo demitido. Ele participa de alguns outros empregos até que ele vira pedreiro, ajudante de pedreiro, algo assim. E para não se sujar, né, sujar as poucas roupas boas que ele tinha da época em que ele tinha mais dinheiro, ele usava um chapéu, e era um chapéu coco. Só que os amigos dele não sabiam a diferença entre o chapéu coco e uma cartola, então eles apelidaram ele de Cartola. É... Aí ele começou a fazer sucesso no morro. Ele tocava lá com as bandinhas e tudo mais. Aí o pessoal gostou do jeito que ele tocava, ele foi fazendo sucesso, foi integrando cada vez mais grupos de samba. E
teve uma hora que ele compôs e vendeu uma canção para uma pessoa importante, que eu não vou lembrar o nome, e a partir dessa venda ele começou a realmente produzir para fora e vender. Mas nessa época ele não gravava para si, ele vendia canções, algumas inclusive fizeram bastante sucesso na época, mas ele não gravava para fora. Ele, enfim, vivia meio que isolado no morro. Ele mais para frente contrai algumas doenças, enfim, fica bem mal e se afasta, também por algumas injustiças em algumas competições lá do morro. Enfim, ele cria alguns inimigos e acaba se afastando, tanto pela doença como pelas relações. E vai voltar muito depois para o ambiente de que ele participava. E só nesse final de vida ele volta, ainda com resquícios de doença, enfim, que ele vai gravar as músicas que tanto fizeram sucesso e vai ganhar um pouco de dinheiro em cima disso até morrer alguns anos depois. Meio solitário não, porque ele tinha a Zika, né? A Zika? Zeca? Não lembro. Zika. Acho que era... Enfim, a mulher dele, né? No final da vida. Mas vai morrer meio pobre, né? Eu não, bastante. A primeira música que eu peguei aqui pra gente discutir é o Sim. Como eu falei, as músicas elas não são muito difíceis. Inclusive é importante que a gente retrate as músicas aqui, não... A gente retrate não, a gente entenda as músicas aqui como músicas e não como poemas. Talvez você que vai se vestibulando não tenha nem ouvido as músicas. É importante que você escute as músicas e não leia a letra e a trate como um poema, como se fosse, sei lá, um poema de nebulosas. Porque a música, ela não é só a letra, não é só o significado que a voz que canta coloca, ou então a pessoa que escreveu a letra. A música também tem um ritmo, tem harmonia, tudo aquilo que faz a sensação da música tornar a música algo além da poesia. Então é importante que a gente escute, porque tem entonação, e você, a partir da entonação, vai saber o que ele quer dizer com aquela frase. Às vezes, um duplo sentido é direcionado por um sentido só a partir da entonação, a partir do ritmo que ele dá na fala. Então é importante que a gente escute todas as músicas, né? Na música, sim, a gente tem alguns temas bem claros ali. A gente tem a culpa, o arrependimento, a busca pelo perdão e a sensação de injustiça por esse perdão não vir do jeito como eu lírico espera. Ele diz assim: sim, deve haver o perdão para mim, senão nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz, consegui um grande amor, mas eu não fui feliz, e com raiva para os céus os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Por que é que eu, Senhor, que errei pela primeira vez, passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira? É, Na prova, é muito provável que não se pergunte alguma coisa externa, digamos assim. Deixa eu abaixar a cadeira aqui um pouco. Pronto. Uma coisa externa, eu digo assim, algum repertório cultural muito profundo, sei lá, nem em segunda fase alguém perguntaria isso. É muito mais provável que a pergunta seja a respeito de figuras de linguagem utilizadas, o sentido de alguma frase no texto, ou só uma questão de sintaxe, talvez. Uma questão de gramática. Mas, nessa música tem uma coisa que eu achei interessante. Tem alguns traços orais nela, alguns traços de comunicação. Porque é um samba. O samba, que nem eu falei, ele é uma coisa muito... pelo menos o samba do começo, que é o samba do Cartola, é uma coisa muito mais... Não é companheira, eu digo, uma coisa feita por mais gente, então que envolve comunicação, envolve interação entre pessoas, um convívio em grupo, né? Então é natural que no samba tenham traços de oralidade, traços de conversa, apelidos no meio da música, coisas de conversa no meio da música. E aí nessa música não é diferente, tem traços orais. A gente tem uma pergunta retórica, né? Que ele dirige a Deus. Por que é que eu, Senhor, que errei tanto, que errei pela primeira vez, e ele continua, é uma pergunta retórica, um traço da oralidade. Depois ele tem uma hipérbole, ou seja, um exagero, em que ele diz que luta contra a humanidade inteira. Ele não vai lutar contra a humanidade inteira, mas dizer que luta contra a humanidade inteira deixa claro que ele se sente muito injustiçado por não receber o perdão como ele esperava. Depois tem a Alvorada. Essa aqui eu acho que é a mais famosa. Não, a mais famosa. É a segunda mais famosa, talvez, da lista.
é uma música que vai tratar basicamente de dois temas. Primeiro ele vai falar da alvorada, do nascer do sol, e depois ele vai associar esse nascer do sol, essa imagem, com a pessoa amada, a beleza da pessoa amada. A aura da pessoa amada, na verdade. E ele diz assim: alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. A alvorada. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco, ou quase nada, do que ir assim vagando numa estrada perdida. Nessa música, a gente tem uma valorização que eu achei inusitada, do contexto da poesia. Lembra que a gente tem duas visões para essa letra, poesia ou música. A visão musical não vai estar para ouvir aqui, porque você ia ter que ouvir a música mesmo. Então a gente está lendo como se fosse poesia. No contexto da poesia, na época dele, principalmente, era inusitado você valorizar um tema de natureza, que é a alvorada, o nascer do sol, a ação da natureza, num ambiente em que a natureza, na verdade, está indo embora, que é o contexto de urbanização, que é o contexto do morro, da favela. Essa valorização inusitada, ela é muito importante considerando a história do samba e do próprio Cartola, porque a gente consegue ver que assim em Alvorada, como numa próxima música que eu vou mostrar, a gente tem a valorização de uma coisa inusitada para um povo que na verdade deveria entre aspas estar deprimido, né? A gente tem também a personificação, uma figura de linguagem aqui, da natureza que sorri e tinge. Isso fica bem óbvio ali no final, né? Da primeira parte. Também tem uma atmosfera de encantamento e esperança nessa imagem da alvorada e do morro, tirando a morro e a favela de uma visão muito realista que geralmente se tinha na época. Eu acho que esse é um traço mais do Cartola do que da época, porque na época geralmente as pessoas iam retratar a situação de pessoas marginalizadas, pessoas do morro, da favela, nas condições cruas para conseguir mostrar exatamente a dor e o sofrimento que essas pessoas passavam. Mas o Cartola e as músicas que a gente vai ver aqui tentam mostrar o outro lado, mostrar um lado mais alegre, esperançoso, numa atmosfera diferente daquela que é crua e nua, muito dura. Enfim. Tem no final, que nem eu falei, a imagem do amor, que é quando ele fala que o amor do lírico lembra a alvorada, e esse amor, ele é o que dá sentido para a vida do lírico, que vive nesse lugar que eu falei, sem esperanças, um lugar meio triste, né? Deprimido. Agora tem o Disfarce Chora. O Disfarce Chora é uma música que ela é o típico samba de conhecimento, que é um samba que vai te trazer um conhecimento útil para a vida. É muito cara do samba pegar uma certa situação e falar para a pessoa que está escutando o samba uma forma de resolver essa situação. Então, não fique triste, vai mudar tudo. Disfarce e chora, por exemplo. Então, mais uma vez a gente consegue ter uma cara do samba só a partir dessa música, assim como nas anteriores. A gente tem nessa música como temas o abandono, a solidão e a resignação a partir do abandono e da solidão. A Disfarce Chora, ela retrata a situação de uma pessoa que é abandonada por quem essa pessoa é amada, e o lírico sugere que essa pessoa, ao invés de ficar chorando, 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 lamentando essa perda, ela saiba disfarçar esse sentimento, pelo menos por agora, e que chore depois, para ela conseguir aproveitar, ou conseguir pelo menos viver a sua vida agora e chorar depois. Aí eu coloquei aqui também, que eu achei que faz sentido, que na realidade do morro não é possível que a pessoa fique chorando o tempo inteiro, do começo ao fim do dia, lamentando e perdendo seu tempo e perdendo seu foco com uma coisa sentimental. Essa noção de se entregar ao sentimentalismo muito profundo, eu acho que é uma noção que nasce muito romântica e portanto nasce com pessoas que não têm ocupação do começo ao fim do dia.
E na realidade do morro, as pessoas não são assim, elas têm que se ocupar, porque senão elas não vivem lá. Elas já não têm as melhores condições de trabalho e de vida, então elas não podem simplesmente jogar pro ar tudo que resta para elas, para poder ficar lamentando um amor que partiu, né? Mas o Cartola percebe, ó, o Cartola, o Elírico, enfim, percebe que essa pessoa que quer chorar é um ser humano e não só uma máquina. Então ela não pode simplesmente ignorar os sentimentos para continuar trabalhando e vivendo. Então ele fala que ela tem que disfarçar e chorar. Disfarçar agora e chorar depois. A solução no final, ele diz, é molhar o deserto. Ou seja, chorar sozinho, né? Longe de tudo. Todo pranto tem hora, acho que é isso dessa música. É bem grande a letra, acho que não precisa ler. Mas é isso. Não é que já é tão grande, é que tá repetido, né? Mas enfim, é isso. Agora a próxima. As rosas não falam. Essa aqui eu vou começar lendo a letra pra gente discutir. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem, sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim. Essa música ela tem 3 temas, né, claros. O primeiro é o abandono, que nem a anterior. O tema da solidão também, que é parecido com o anterior. Mas aqui ele vai trazer um pouco do tema da saudade, ao invés de sugerir um choro disfarçado e solitário. É que, nesse caso, a letra ela não sugere algo para quem está escutando. Porque quem está sofrendo aqui é o eu lírico, e não a pessoa com qual o lírico dialoga. Então faz sentido que ele não sugira nada para si, porque ele não vai sugerir algo para si, ele vai só sofrer mesmo. Nessa letra a gente tem um eu lírico saudoso em relação a uma pessoa que foi embora, uma pessoa que o abandonou, e a gente tem algumas imagens que expressam essa tristeza dele. A gente tem os olhos tristonhos, a imagem do choro, o fim do verão, que é um período quente, um período alegre, e ele compara a amada dele às rosas que ele tem e traz uma noção mais pé no chão, uma noção real, quando ele lembra que as rosas não falam e que ele tá sozinho e que ele não pode fazer nada sobre isso. Enfim, essa questão da noção mais realista, mais pé no chão, parece bastante com o anterior, o Disfarce e Chora, que também tem essa noção da realidade ao falar tudo aquilo que eu mencionei, de disfarçar por agora, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas e chorar depois. Essa noção aparece também nas Rosas Não Falam. Agora sim, a mais famosa, O Mundo é um Moinho, é uma música muito conhecida, não tem muito o que eu falar, porque realmente a letra ela é feita para ser simples. Os temas são resignação, o desconcerto do mundo e a desilusão. Eu usei esse termo, desconcerto do mundo, que é um termo camoniano, né, para um mundo que deveria ser diferente, ser melhor do que ele só porque cabe nesse contexto, mas não leve ao pé da letra, se você conhecer o conceito. Aqui ele trata o lírico com um interlocutor que não é necessariamente quem escuta. Nesse caso, não é um samba de conhecimento que eu tinha falado antes, né? Ele só está dialogando com a pessoa e, por acaso, traz conhecimento também. Nessa música, a gente tem a metáfora do moinho, sendo o mal do mundo moendo as ilusões das pessoas, fazendo com que essas ilusões se tornem desilusões, fazendo com que os sonhos virem pó. O moinho, ele é algo cíclico, então faz sentido que o lírico use uma metáfora como essa. Porque ele vai colocar o mundo como se fosse uma máquina que vai sempre fazer isso. E por isso deve ser cíclico. Mas, mais uma vez, a força prevalece como solução. E não se entregar ao sentimentalismo. Então a gente vai vendo aqui como a força e como enfrentar o sentimentalismo é uma coisa bastante presente nas letras, pelo menos do Cartola, né? Ele também vai tratar um pouco da efemeridade da vida, quando ele diz que
a cada esquina cai um pouco a tua vida. Ou então quando ele fala que em pouco tempo não serás mais o que és, ele vai sugerir que essa pessoa com a qual ele dialoga vai mudar tão rapidamente que talvez nem vale a pena se entregar aos sentimentos de agora. Assim, tanto vai mudar a vida dela, como vai mudar a personalidade e os sonhos dela, que não se devem abalar pela força desse mundo ruim em que ela vive, porque, apesar disso, ela é ela e tudo que ela tem é ela. Então ela não pode se deixar abalar por esse mundo. E eu falei, não tem muito o que aprofundar nisso, é só a letra é bem simples. Agora, cordas de aço. Essa aqui é bem simples, tem primeiro a questão do duplo sentido na descrição, né, do violão e da... na descrição do violão, em que ele vai falar do braço do violão, braço que é uma palavra, nesse caso, polissemântica, que vai tanto indicar uma parte do violão como uma parte do corpo humano. Depois ele vai falar que ele acaricia o violão com os dedos e vai tratar do bojo perfeito do violão, ou seja, o corpo do violão, que é assim, ou seja, né? Não precisa explicar muito. Eu acho que uma relação legal que dá para fazer com essa letra, com essa música, é que ela parece, pelo menos esteticamente, uma ode mínima, né? Que nem a do José Paulo Paes. É uma música que exalta uma coisa do cotidiano, o cotidiano do poeta, né? Nesse caso, o cotidiano do Cartola, que é o violão, um objeto simples, ao qual ele vai fazer, para o qual ele vai fazer uma música. Ele descreve o violão quase como um terceiro cônjuge na relação que ele tem com uma outra pessoa, aqui no final, quando ele diz assim, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o teu som da madeira, eu, você e a companheira, na madrugada iremos para casa, cantando. Não tem muito... é isso, não tem muito o que falar, né? Vamos para o próximo. Agora, sala de recepção. Esse aqui é interessante ler. Bom, habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol, que a todos cobre, como podes, mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite, a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora. E as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Minha mangueira é essa sala de recepção. Aqui se abraça inimigo, como se fosse irmão. A gente tem aquela imagem do começo, lembra que eu falei que a coletividade é muito, muito importante tanto pro samba, como para as outras produções culturais do morro, da favela, dos morros e das favelas. A gente tem aqui bem na cara, né, estampado como essa coletividade é uma imagem importante. Que nem eu falei na Alvorada. É uma imagem que pra gente já não é mais inusitada, porque a gente já viu essa imagem repetidas vezes em várias obras diferentes na nossa vida, né? Mas, da época, era, de certa forma, diferente do esperado ver que num ambiente de pessoas marginalizadas, num ambiente pobre, sem organização sanitária e do jeito que ter uma comunidade que se juntasse e conseguisse viver num coletivo tão unido, assim, tão coeso. E aí na sala de recepção a gente tem essa comunidade coesa da Mangueira sendo uma sala de recepção, sendo amigável com os inimigos, com os outros morros, as outras pessoas que iam contra eles nos concursos de samba, por exemplo. Enfim, ele também traz essa questão essa questão inusitada desse povo ser feliz, quando ele pergunta como é que gente tão simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, ou seja, um povo que não tem nada, consegue ser feliz, consegue cantar ainda. E ele diz que eles não precisam de mais nada de fato. Eles não querem mais nada, porque eles já conseguem cantar e a lua os escuta. Não tem para que querer mais. Então é um povo simples que não quer mais nada.
Tudo que eles têm é a ajuda dos outros, a amizade dos outros, e uma lua para poder cantar à noite. Então, é, é isso. Ah, uma coisa. Eu não sei se podem perguntar isso, mas uma coisa interessante é a Mangueira, o morro dele, né? O Morro da Mangueira. Ele participou na criação da Estação Primeira da Mangueira, que é uma das primeiras escolas de samba do Brasil. E o Cartola é tipo a figura principal da criação dessa escola aqui. Ele escolhe as cores, por exemplo. Ele vai participar, criar as músicas do primeiro desfile dessa escola. Vai ganhar prêmios por essa escola. Enfim, o Cartola é muito importante para a escola, para a Estação Primeira da Mangueira, que é bem famosa no mundo do samba. Agora, o que é feito de você? Esse aqui é uma letra. Essa música tem uma letra que se relaciona bastante com os temas do saudosismo romântico. É, então, tem como temas o saudosismo e o envelhecimento. Eu vou ler a letra aqui. O que é feito de você, ó minha mocidade, ó minha força, a minha vivacidade? O que é feito dos meus versos e do meu violão? Troquei-os, sem sentir, por um simples bastão. E hoje, quando eu passo, a cruzada pasma, horrorizada como quem vê um fantasma, e um esqueleto humano assim vai, cambaleando, quase cai, não cai. Pés inchados, passos em falso, o olhar embaçado. Nenhum amigo ao meu lado. Não há por mim compaixão. A tudo vou assistindo, a ingratidão resistindo. Só sinto falta dos meus versos, da mocidade e do meu violão. A gente tem uma certa ciclicidade aqui no poema, na letra, quando ele retoma as imagens dos versos, mocidade e violão, que ele coloca aqui no começo, né? Mocidade, aliás, é, versos, violão, vivacidade e mocidade. E essa ciclicidade, ela indica esse saudosismo do eu lírico, que ele voltar para o passado. Ele começa tendo a mocidade, a força e a vivacidade na sua vida. Ele abre mão dessas coisas por um bastão, ou seja, provavelmente o bastão é uma metáfora para o trabalho, né? E esse trabalho, ele já sendo adulto, amedronta as crianças, né, a gurizada, que saem correndo por aí, quando vem essa pessoa, esse eu lírico caquético, né? Fantasma, muito velho, andando por aí. Abrindo mão da sua juventude, da sua inocência, da sua mocidade, da sua força, ele fica triste, solitário, e sente falta dos seus versos, da mocidade do seu violão. Basicamente isso que ele quer dizer. É, é isso. Ah, essa... foi o que eu falei, né? O bastão é a metáfora para troca de personalidades dele. Então, ele adquire o bastão e perde essa mocidade da qual ele sente saudade. É isso. Inverno de meu tempo. Surge a alvorada, folhas a voar. O inverno de meu tempo começa a brotar, a minar. Os sonhos do passado no passado estão presentes. E o amor que não envelhece mais, eu tenho paz e ela tem paz. Nossas vidas, muito sofridas, caminhos tortuosos, entre flores e espinhos demais. Já não sinto saudade, saudade de nada que vi. No inverno do tempo da vida. Ó Deus, eu me sinto feliz. Surge a alvorada, folhas a voar. A gente tem aqui nessa música, como temas, né? A, a desilusão que o lírico tem, desilusão essa que já apareceu em praticamente todas as músicas anteriores. Então, é interessante saber que esse é um tema comum também das músicas do Cartola. Perdão. Estagnação, quando ele diz que ele já não... Quando ele traz a imagem do inverno, né, já começa a estagnação aí. O inverno é um tempo frio e a gente pode trazer conhecimentos de várias áreas para saber que o frio geralmente está relacionado à estagnação. Na física, por exemplo, quando a matéria é fria, ela tem menos energia cinética, então as moléculas se mexem menos. Sei lá, quando a gente congela uma coisa, ela também fica parada. Enfim, o frio, ele é símbolo meio que básico de pouco movimento. E aí, nesse caso, a imagem da estagnação começa aí. Quando ele fala que o inverno do tempo dele começa, quando ele fala que os sonhos do passado ficaram para o passado, quando ele fala que tem paz, uma pessoa que tem paz não não tem uma vida caótica, até porque seria contraditório. Se ele tem paz, ele está parado, no mínimo.
está estagnado. Então a gente tem a figura da estagnação, a figura da resignação, quando ele diz no final, eu me sinto feliz, já não sinto saudades de nada que não vi, aliás, saudades de nada que vi, ou seja, não tenho saudades daquilo que não aconteceu comigo, não tenho ressentimentos, ou então não tenho arrependimentos de não ter feito algo, e ao se sentir feliz, ele está resignado, né? A gente novamente percebe aquela força, a força da resignação ante o mundo ruim, ou então ante o envelhecimento, ante coisas ruins da vida no geral. A metáfora da estação do inverno com a vida eu acho que faz sentido, porque quando ele diz que o inverno sempre começa, além de indicar a estagnação que eu comentei, ele também indica uma vida que tem ciclos como o ano na Terra, né? Eles têm o verão, o outono, o inverno, a primavera. A vida dele também tem os ciclos. E agora chegou o ciclo do inverno, que é o ciclo da estagnação, o ciclo do frio, da reserva. A parte da vida em que ele está velho. E por isso ele fica estagnado, reservado, contido. A fase da vida, dessa fase de estar velho, é uma fase em que não se sonha mais, porque não tem mais por que sonhar, já está no final da vida. Mas ainda assim ele tem força e tem alegria ao ver a natureza, as folhas a voar por aí. E claro, né, companheiro. Cadê? O amor que não envelhece jamais. Essa companheira que ele tem também faz sentido na construção da sua resignação e da sua alegria. Ele vai trazer essa força de resignação, não só a partir da natureza que o deixa feliz, na alvorada, das folhas a voar, mas também em saber que há amor, e o amor é recíproco, o amor é para os dois. Saber que ele tem paz com ela e que ela também tem paz. Essa força também nasce dele saber que ele conseguiu enfrentar com alguém, e não sozinho, uma vida sofrida e de caminhos com flores e espinhos demais. É isso. Agora, silêncio de um cipreste. Todo mundo tem o direito de viver cantando. O meu único defeito é viver pensando em que não realizei. E é difícil realizar. Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas, que o vento leva e conduz. É uma luz vacilante e cega. É o silêncio do cipreste escoltado pela cruz. Nessa música a gente tem dois temas. Acho que só dois temas, não tem mais muita coisa que pensar. Desejos não realizados e a consciência de... Como é que eu coloco isso em palavras? A consciência de saber que ele poderia ter feito algo e não fez. Ou então a consciência de saber que ele poderia ter feito algo e não fez. Nessa música, o lírico basicamente vai dizer que ele queria muito viver alegremente, mas por saber que ele está sempre se arrependendo das suas escolhas, ele não consegue pensar em outra coisa senão naquilo que ele deveria ter feito. Eu acho que vale bastante a pena comparar essa letra com alguns pensamentos do Homem do Subsolo, né? Do Memórias do Subsolo. Ele vai falar de muitos temas, o Dostoiévski vai falar de muitos temas nesse livro, mas esse personagem do Subsolo, um dos pensamentos dele é estar em desacordo com a razão, porque apesar da razão estar certa por ser racional, ela faz com que a pessoa tenha noção do seu conhecimento, tenha noção da sua capacidade e ainda assim, apesar disso, tenha noção também dos seus erros que comete por ser humano. Então, na mesma coisa, do mesmo modo, o Erírico aqui, ele quer ser feliz, mas, infelizmente, ele é consciente daquilo que não foi, daquilo que poderia ter acontecido, e por isso ele fica triste. Se ele pudesse dar um jeito, ele mudaria seu pensar. Ele seria menos racional, menos consciente, mas ele não consegue. E ele atrela o pensamento a um nível de existência diferente do da vida. Então ele sabe que o pensamento é uma coisa hipotética, porque não aconteceu, né? E por isso ele diz que é uma folha desprendida do galho de nossas vidas. É uma hipótese nascida daquilo que das situações que você sobrevive, as situações pelas quais você passou, mas a partir dessas situações você cria
cenários falsos, cria hipóteses que são essas folhas desprendidas dos cenários da sua vida, dos galhos da sua vida. É isso. Ah, ele também coloca esse pensamento, essa ideia fixa sobre as hipóteses, como uma coisa que leva a uma espécie de morte. Até porque ficar pensando numa coisa, martelando essa ideia de coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceu, vai levar você a uma estagnação, e essa estagnação é quase uma morte. É pelo menos a partir do ponto de vista funcional do ser humano, né? Você não vai fazer mais nada, vai ficar só pensando. E agora acabaram as músicas. A gente tem opa, uns exercícios aqui para fazer. Eu acho que são 4 que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Primeiro exercício. Quem quer ler para mim aí? Acho que a Machado quer ler bastante, hein? Sim, sim deve haver o perdão. Para mim, senão não sei, não nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira até É, sim, sim, deve haver perdão. Para mim, senão nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei. Blasfemei. Hoje todos são contra mim. Todos erram nesse mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Porque é o que eu, Senhor, que errei pela primeira vez, passo tanto de sabores e lutar contra a humanidade inteira. Cartola. Texto 2. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Gregório de Matos. 1. O texto 1 é a letra de um samba de Cartola, do século XX, e o texto 2 é de Gregório de Matos, do século XVII. Embora muito distantes no tempo, as duas composições apresentam um tema semelhante porque revelam A. Consciência do pecado e certeza do perdão. B. Argumentação dirigida a Deus e à comunidade. C. Certeza do perdão de Deus e da crítica de todos. D. Tom confessional e necessidade de perdão divino. E aí, alguma ideia?
E agora alguma ideia? Ah, eu acho É, que é A, né? eu tava pensando na A mesmo. Porque Certeza do... Não, certeza não. primeira, Talvez a D. na primeira estrofe ele fala, tipo, que acha que ele vai ser perdoado porque ele precisa ser perdoado. Porque se ele não for perdoado, ele não sabe o que vai ser dele, enfim. Enquanto do Gregório de Matos, ele acha que vai ser perdoado porque se empenhar em perdoar, então. Mas Ou talvez a D. Não sei. Uma resposta definitiva, então, hein? A ou D. eu vou de A. Ah, pode ser A mesmo. Mas vamos ver. Era D, É. era D. No primeiro, na música, na letra do Cartola, ele não tem certeza do perdão. Ele tem consciência do pecado, mas ele não tem certeza do perdão. Ele diz o seguinte: sim, deve haver o perdão para mim. Deve haver. Tem que haver o perdão para mim. Mas ele não falou vai haver. Falou que tem que haver. Onde mais ele fala de perdão aqui? Deixa eu ver. É, É, todos erram nesse mundo. Não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Porque é que eu, Senhor, que errei pela primeira vez, passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira. Ou seja, porque é que eu, Senhor, que pequei, assim como eles, sou diferente deles, basicamente, que conseguem o perdão. Ou seja, ele não conseguiu o perdão, mas ele sabe que tem que haver o perdão, mas não sabe se vai ter ou não. Agora, Gregório de Matos, ele diz: eu pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu faço errado, mais você se empenha a me perdoar. Ele sabe que vai ser perdoado, sabe que é perdoado quanto mais é. Ok, now next one. Na letra do samba canção Alvorada, estabelece-se como recurso estilístico. A gente vai ter que ler Alvorada. Alvorada. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, de que ir vagando assim, numa estrada perdida. Sim, de que ir vagando numa estrada perdida. É, o recurso estilístico é A. Comparação entre a alvorada no morro e o que se passa no íntimo do eu lírico quando a pessoa amada se aproxima. B. Interlocução entre o amanhecer que alegra a vida na comunidade do morro e o sujeito poético que continua sem alegria em sua vida sem rumo. C. Personificação da alvorada que chega sorrindo, iluminando a vida dos habitantes do morro e alegrando os caminhos tão sem vida do eu lírico. Ou D. Construção imagética que transfere para a alvorada as características da pessoa amada quando o eu lírico a vê. A. essa é A, né? Ah, mesmo, parabéns. Não sei se precisa explicar, eu acho que dava para confundir, acho que talvez com a D, quando ele disse que a construção imagética aqui transfere para alvorada as características da pessoa amada quando o lírico a vê, porque na verdade a questão aqui ela inverteu, né? Ele transfere para a pessoa amada as características da alvorada, e não para a alvorada as características da pessoa amada. Então, realmente, agora, essa aqui é a questão que realmente caiu na Unicamp. Não sei se alguém já fez essa questão aqui, mas, enfim. Alguém quer ler aí? Bruno Bini? Ah, não, Bruno Bini deu a última. Eu vou ler então de novo aí. Leia os versos da canção O Silêncio de um Cipreste, composição de Cartola e Carlos Cachaça. Todo mundo tem o direito de viver cantando. Meu único defeito é viver pensando em que não realizei, que é difícil realizar. Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas, que o vento leva e conduz. É uma luz vacilante e cega, e é o silêncio do cipreste escoltado pela cruz. Uma coisa que eu esqueci de falar, que talvez, assim, é uma coisa. Eu não sei se eu. É uma coisa bem de questão de linguística, uma coisa muito cultural, né? Uma imagem, um significado muito comum e que talvez o vestibular pergunte por ser um significado comum, que é o porquê ele usa a analogia, né? A imagem do cipreste aqui, o silêncio do cipreste. Por que ele usa o cipreste e não outra árvore?
você já deve saber, né? Mas enfim, só para ficar registrado. O cipreste é uma árvore, acho não, com certeza, uma conífera, que é que se coloca em cemitérios. Uma árvore que tem esse símbolo de morte e de paz, de certa forma. Então, o silêncio do cipreste é o silêncio da árvore do cemitério. Por isso que eu falei lá na hora que a gente estava falando, que essa ideia fixa sobre o que poderia ter acontecido e não aconteceu conduz a uma semi-morte, por conta da imagem do cipreste, porque ele não fala mais de morte aqui. A não ser pela cruz também, que é uma imagem de morte, né? A cruz e o cipreste. É por isso que a gente sabe que conduz à morte. Enfim, nessa canção é possível afirmar que o eu lírico acredita que, assim como todas as pessoas, tem o direito de viver cantando, embora isso seja algo difícil de ser realizado. A principal imagem poética utilizada é a da alegria do canto, o qual é capaz de mudar a vida. B. Gostaria de mudar o seu pensamento, aproximando-o da realidade de sua vida, da qual ele se desprendeu. A principal imagem poética utilizada é a do sonho e do devaneio, dissociados da vida real. O lírico, em si, gostaria de mudar o seu pensamento, porque este é marcado pela tristeza e melancolia. A principal imagem poética utilizada é a da morte, presente nas figuras do cipreste e da cruz. E D. Acreditar que pensar seja um defeito que ele gostaria de corrigir, mas não consegue. A principal imagem poética utilizada é a do vento, o qual carrega o eu lírico independentemente da sua vontade. É. Pois é. Mas você tinha acabado de falar isso também. Sem som é assim mesmo, Pedro. Desse jeito, né? Sem som, não dá pra ouvir. Continua sem som, Pedro. Quando fala sem som, não dá pra ouvir. Perdão. O que eu falei é que essa questão aqui estava fácil, né? Vocês já sabiam, então não precisava falar nada, né? Eu acho. É isso mesmo. Eu também já tinha falado aqui no começo, né? Então, é isso, cara. Agora 4. Quem é que vai ler pra mim aí pra não acabar falando mais? Por favor. Deixa eu ver. Tem a canção Sala de Recepção de Cartola, para responder as questões formuladas na sequência. Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes, mangueira, cantar? Então saiba que não desejamos mais nada. A noite, a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. E lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações, temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade é aqui mora, e as outras escolas até choram, beijando a tua posição. Minha mangueira, essa sala da recepção, a que se abraça inimigo como se fosse irmão. Temos orgulho de ser os primeiros campeões. De ser os primeiros campeões. A letra da canção inicia-se com uma pergunta. Identifique e explique quem responde a esta pergunta na segunda estrofe. A sequência indica os elementos que justificam a resposta daquele sujeito. Bem, a partir da leitura de todo o poema, identifique e explique dois traços da sociabilidade do povo mangueirense que exprimem estereótipos do povo brasileiro. Tá. É, fala uma e a gente discute depois fala outra ou fala tudo? No, pode fazer os dois de uma. Não, faz o primeiro.
Primeiro ou primeiro. Aí se o Arthur quiser falar, ele fala alguma coisa do primeiro também, depois a gente vai pro segundo. Beleza. Da primeira, eu acho que seria o povo daquele morro. O povo, como ele fala na B, é o povo mangueirense. Seria o sujeito que responde a pergunta e os elementos seria que ele conta um pouco da vida deles, né? Que eles que têm orgulho de ser os primeiros campeões, eles que fazem as orações, eles que não desejam mais nada que a lua. O que você acha, Arthur? Eles falam dos, enfim, dos campeões, né, da escola, da Mangueira. Identifica, enfim, quem fala com a fato de ser mangueirense. Ele também fala em, ele também fala em primeira pessoa plural, né? Então ele fala sempre fazemos, temos, enfim, ele mesmo respondendo. Ele, o mangueirense por excelência. Pode responder segunda também, se quiser. Acho que da B, os traços seriam, por exemplo, ali no final da terceira estrofe, ele fala: aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão. Então seria uma ideia de união. Então, acho que um dos traços de sociabilidade seria essa união que as pessoas têm com as outras, como mesmo que seja um inimigo. Outro traço, acho que seria a resposta do povo à pergunta que foi feita no início, que ele pergunta como que uma gente simples, tão pobre, pode ser tão feliz. Então seria ser feliz mesmo é, no meio de uma diversidade. Então, acho que essa felicidade na pobreza e o fato de ser enfim, bastante acolhedor, né? Esse, enfim, abraçar o inimigo e tal. Então, características brasileiro também tem, teoricamente. Certo. Bom, vou ler aqui as respostas e depois a gente discute. Tinha que identificar e explicar quem responde a pergunta na segunda estrofe e indicar os elementos que justificam a resposta dessa pessoa, ou desse grupo de pessoas que responde. A pergunta na primeira estrofe, termina com como pode esse Mangueira cantar, é dirigida ao povo de Mangueira. Então tá certo aí que vocês falaram. Assim, quem responde a tal pergunta é o sujeito do verbo desejamos, que nem o Arthur falou, tá na primeira pessoa do plural. Fazemos e temos, também estão. Isto é, o próprio povo de Mangueira. Ilustrados por essa relação sintática, o povo desse bairro é que integra a voz do segundo parágrafo, de modo a dialogar com o primeiro como interlocutora, e ser apoiada pelo terceiro parágrafo, que é o parágrafo no qual o lírico se torna uma pessoa. Eu, morador de Mangueira. B. A partir... Ah, tinha que identificar e explicar dois traços de sociabilidade do povo mangueirense, que exprimem estereótipos do povo brasileiro. Aí vocês falaram certinho. Dois traços da sociabilidade do povo mangueirense que aparecem na letra e que exprimem estereótipos do povo brasileiro são a felicidade de um povo pobre e simples, a felicidade na diversidade, que nem o Bruno falou, e que nem o Arthur falou também, né? Ser pobre e ser feliz. E a amigabilidade, essa capacidade de ser acolhedor. Respectivamente, tais traços aparecem na primeira e na terceira estrofes, em que se pergunta como pode gente simples e tão pobre cantar, e em que se afirma a que se abraça inimigo como se fosse irmão. As imagens não são exclusivas da Mangueira, constituem estereótipos acerca do povo brasileiro, mesmo aliado a imagens estereotípicas como o samba, o mesmo que é aliado a imagens estereotípicas como o samba e o futebol. E é isso. É isso. Aqui tem uns textinhos que eu tava colocando para ler. E acabou, gente. Acho que não tem o final, não. O final é esse. Aí. Parabéns para vocês. Para de gravar aqui. É isso. Tchau para você que viu até aqui. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.
Você.